priorizar o atendimento à população com mais qualidade e agilidade no serviço. Essa é a principal meta da nova gestão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. No programa de hoje, o nosso convidado é o desembargador Aderson Silvino, o presidente do TJRN, que vai falar sobre as ações e os projetos que já estão em andamento. E ainda nesta edição, o alto índice de conciliações do Serviço Móvel de Trânsito e ainda o calendário de correições para o mês de junho. O TJTV está no ar. O Serviço Móvel de Trânsito alcançou o índice de mais de 80% de acordos entre motoristas envolvidos em acidentes. Em Natal, o projeto conta com 2 unidades móveis que realizam até 130 conciliações por mês. O serviço móvel funciona quando ocorre uma colisão em qualquer das vias da capital e conta com um policial de trânsito responsável por registrar o boletim de ocorrência e elaborar o laudo pericial e um conciliador que ouve as partes. O projeto do Juizado Especial está contribuindo para a resolução rápida de conflitos e redução de processos ajuizados, registrando índices mensais de até 82% de acordos. Depois das certidões negativas de antecedentes criminais, o Tribunal de Justiça passa a emitir também pela internet certidões de ações e execuções cíveis e fiscais e de falência e recuperações judiciais. As certidões podem ser emitidas pela internet no portal do TJRN. Olá pessoal, acho que vocês já ouviram falar em litigância de má-fé. Agora, vamos aprender o que isso significa? Os advogados que ajuizaram 1000 ações foram condenados por litigância de má-fé. Litigância de má-fé é uma palavra nova. Provavelmente algo que estava em juízo e eles se apropriaram. Uma coisa que a pessoa faz sem ter vontade. Eu acho que é falta de caráter, de ética de determinados profissionais, seres humanos. Rapaz, agora você me pegou, assim. Má-fé, na verdade, é quando você, quer dizer, não faz as coisas de boa vontade. Eu entendo assim, não? Gente, a juíza Daniela Cosma, da comarca de Canguaretama, do litoral sul do Rio Grande do Norte, me disse que litigância de má-fé é um comportamento que viola um dever jurídico da pessoa envolvida em um processo. Ou seja, quando ela age mal intencionada. Faltar com a verdade, usar o processo para conseguir um objetivo ilegal ou impor resistência de forma injustificada ao andamento de um processo são exemplos de litigância de má-fé. Ok, gente? Então até o próximo Juridiquês. Tchau! E no próximo bloco você confere o calendário das correições que serão feitas pela Corregedoria de Justiça no mês de junho. E ainda nesta edição, uma entrevista com o presidente do TJRN, o desembargador Aderson Silvino. A Corregedoria Geral de Justiça do Rio Grande do Norte divulgou o calendário das próximas inspeções. No mês de junho, serão visitadas 4 cidades. Entre os dias 3 e 7 de junho, nas comarcas de Pendências e Afonso Bezerra, na Vara Única e Juizado Especial Cível e Criminal. De 10 a 14 de junho, a correição será na 12ª Vara Criminal de Natal. E de 17 a 21 de junho, em Apodi, nas varas Cível e Criminal e no Juizado Especial Cível e Criminal. Mesmo com o rigor da Lei Maria da Penha, ainda são muitos os casos de violência contra a mulher. Esse tipo de crime, a denúncia é a principal arma. Logo que chegamos à delegacia especializada no atendimento à mulher, nos deparamos com esta dona de casa, que preferiu não ser identificada. Ela veio ser testemunha de uma vizinha que vem sendo ameaçada pelo próprio pai. Ela fica triste, ela fica amedrontada. Às vezes ela tem medo de sair de casa. Quando ela quer sair de casa, o namorado dela pega ela em casa e deixa ela em casa. Assim, ela fica meio com medo, né? Não sabe também o que vai acontecer com esse tipo de pessoas que a gente não deve confiar, não sabe se pode confiar, então é isso. Mas a dona de casa confessa que também conhece esse problema de perto, já que também viu o pai não apenas ameaçar sua mãe, mas concretizar agressões por vários anos. Uma realidade que a estimulou a apoiar denúncias sobre a violência doméstica contra a mulher. As pessoas têm que ter coragem, porque é falta de testemunha que leva o caso para frente, né?
Então as pessoas têm que denunciar mais sim. Se está ameaçada, se qualquer tipo de agressão, eu sou a favor. Eu acho que as mulheres têm que sim que ir até o fim, têm que ir em frente. O Supremo Tribunal Federal definiu que, a partir de agora, mesmo que a vítima desista de prestar queixa e dar prosseguimento à ação, o Ministério Público poderá denunciar o agressor. Uma mudança que chega em um momento em que o perfil do problema tem mudado. A mulher tem uma consciência maior dos seus direitos, procura uma delegacia mais rapidamente, sem deixar que a situação chegue a um nível de violência mais grave como acontecia antes. Então, hoje há um primeiro sinal, vamos dizer assim, de violência. Elas procuram a delegacia, registram suas ocorrências e a gente dá início ao inquérito policial. A delegada também ressalta os tipos de agressão doméstica que sofreram uma redução no número de casos registrados, considerando o período de fevereiro até agora. A violência familiar, no que diz respeito a ocorrências, por exemplo, de filhos, consumidores de droga, que faziam muitas ameaças e batiam nas suas mães, agrediam suas mães, esse tipo de ocorrência de fevereiro para cá, eu não trabalhei ainda com nenhuma, e isso era muito frequente. Por conta do uso de drogas, essas pessoas começavam a vender as coisas em casa e chegavam a uma situação de violência muito grave com as suas mães, e eu tenho percebido que isso diminuiu. A titular do Juizado da Violência Doméstica em Natal registra que desde 2006, com a edição da Lei Maria da Penha, a 11.340, foram registrados mais de 3.000 feitos criminais, entre medidas protetivas e ações propriamente ditas. Um montante que perdura por algumas razões. Existem vários casos aqui no Juizado de Violência Doméstica que não se encontra o acusado, às vezes ele desaparece, fica em lugar incerto e não sabido. E, com isso, nós somos obrigados a suspender o processo e o prazo prescricional até que se encontre em qualquer lugar ou que ele apareça espontaneamente. Em muitos dos casos também se decreta a prisão, que é uma forma mais fácil de encontrá-lo. A juíza também ressalta outra mudança trazida com a decisão do STF. A possibilidade do INSS cobrar do agressor as indenizações que são pagas às vítimas. A possibilidade de ter que arcar com duas ações, uma criminal e uma civil, deve intimidar mais o possível agressor na avaliação da juíza. Realmente vai reforçar ainda mais, né, o agressor a pensar duas vezes sobre suas atitudes violentas e vai inibir cada vez mais, né, a ação delitiva desse tipo de agressão contra as mulheres. Então, ele vai ter que arcar com todas as despesas bancadas pelo INSS das mulheres que são vinculadas a um trabalho e que deixam de exercer essa atividade em consequência dessa violência. E no próximo bloco você acompanha uma entrevista com o nosso convidado de hoje, o presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, o desembargador Aderson Silvino. É daqui a pouco, até já. E o TJTV de hoje recebe o presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, o desembargador Aderson Silvino. Presidente, é um prazer ter o senhor aqui no nosso programa. Prazer nosso. O senhor está no 4º mês já da sua gestão. Que balanço o senhor faz? Olha, eu faço o balanço de uma forma positiva, até porque a gente tem implementado certas medidas no intuito de atingir o objetivo principal da nossa gestão, que é a atividade fim do Poder Judiciário. Porque hoje o cidadão está muito consciente dos seus direitos e cada dia mais ele procura o serviço da justiça. E nós temos que estar preparados para prestar esse serviço com eficiência. Presidente, alguns projetos já estão em execução e de sucesso, de maneira bem sucedida, como a emissão das certidões pela internet. Isso, a ferramenta da internet ela é imprescindível nos dias de hoje. Então, a gente... pensando nisso, pensando em atender mais facilmente aos servidores, ao cidadão em geral, então estamos utilizando essas ferramentas no intuito de facilitar a vida do cidadão, porque antes ele teria que se dirigir ao cartório para requerer uma certidão e essas certidões demoravam muito. Hoje não. Pela internet, facilmente ele terá esse documento. Outra ação dessa gestão que tem repercutido bastante é o Expresso Judiciário. Como foi idealizado esse projeto? Essa ideia surgiu justamente por conta da carência de juízes que nós temos. Nós temos 1/3, mais ou menos, uns 60 vagas de juízes.
Então havia um acúmulo muito grande de processos, principalmente no interior. Então foi o que a gente fez, procuramos mandar uma equipe precursora, fazer um diagnóstico e selecionar essas comarcas que se encontravam com maior gargalo, com mais dificuldade, com mais excesso de processo. Então veio a ideia desse expresso judiciário, designando juízes para que enfrentasse essa tarefa no intuito de descongestionar esse estoque. E, na verdade, vai uma equipe para cada comarca, não é? Sim, aqui para cada comarca, para cada comarca. Inclusive, mais ou menos previsto umas 20 comarcas por aí. Nós já começamos por Parelhas, depois foi São Miguel, agora recentemente Touros, e a próxima agora será Poder, e assim sucessivamente. Então, essas comarcas que foram diagnosticadas excesso de processo em tramitação, nós estamos mandando essa equipe de juízes, de servidores, a fim de amenizar essa situação. A proposta do Expresso Judiciário também é dar continuidade às ações e não apenas fazer um tratamento pontual. É um pouco diferente do mutirão do Expresso Judiciário, porque antes o juiz ia lá, decidiu alguma coisa e pronto, não ia mais. Agora não, há um acompanhamento dessa equipe sistemática desses processos, no intuito para que ele não sofra a solução de continuidade. Presidente, uma das metas do CNJ versa sobre a transparência e isso também está dentro da sua gestão. Como é que você tem trabalhado para alcançar essa meta? Olha, outra meta da nossa gestão foi justamente a transparência com a eficiência e eficiência. A transparência, haja vista, ela está delineada através da transmissão aqui via internet, em tempo real, da sessão do Pleno. Então, com isso, você traz o cidadão para que melhor informado, para que ele conheça como funciona o tribunal. Isso é muito importante. Porque antes a gente sabe que a justiça era um pouco hermética, fechada. Hoje há uma necessidade de que traga o cidadão para junto do Poder Judiciário, que conheça essa instituição que é de grande relevância para o cidadão. Recentemente, o presidente do Supremo, o ministro Joaquim Barbosa, esteve visitando o Rio Grande do Norte. Que balanço o senhor faz dessa visita? Positivo. Inclusive, eu tive o prazer de passar o dia com ele, a gente conversou, ele é uma pessoa muito aberta, muito receptiva. E eu disse para ele da importância da vinda dele ao Rio Grande do Norte e conhecer de perto a nossa realidade. Ele veio conhecer o problema carcerário e aqui eu disse para ele que a vinda dele era muito importante e que ele voltasse mais outras vezes, porque com isso daria uma força maior a nós que compomos a justiça para que determinados problemas que precisam ser resolvidos, com a presença dele, daria maior força para que esses problemas tenham uma solução definitiva. E a presença do ministro Joaquim Barbosa, até uma questão pessoal dele, tem aproximado o cidadão da justiça e a justiça do cidadão, não é verdade? Ele fala muita coisa que o povo gostaria de ouvir. Não é? Talvez o grande sucesso dele, inclusive, presidente, o senhor é carismático. Ele riu quando eu disse que ele é muito carismático, muito querido. Eu acho que ele está em um momento de muita receptividade para com o público. O povo gostaria de ouvir aquelas verdades que ele tem dito. E isso tem um reflexo positivo para o judiciário? Muito positivo, tanto está aí. Ele é uma celebridade hoje nacional, né, por conta dos posicionamentos que ele defende. Presidente, o CNJ também esteve no Rio Grande do Norte fazendo um raio-x da nossa situação carcerária. Que balanço o senhor faz dessa atuação também? Em 2010, se não me falha a memória, estiveram aqui fazendo um estudo, um diagnóstico sobre essa situação carcerária. Eles retornaram agora para ver se as medidas que foram recomendadas tinham sido cumpridas. E aqui, segundo os juízes que vieram, os juízes auxiliares do CNJ, que nada foi feito. E o problema foi se acumulando e está aí nessa situação que precisa ser resolvida. Como é que se resolve isso? Através de construção de presídios, porque a criminalidade aumentou e essa criminalidade ela atinge a todos nós, a todos os cidadãos. Então, ele precisa haver uma solução. Talvez uma solução não assim de imediato, mas pelo menos algo que amenize essa situação. A população está aí a exigir isso, que se solucione.
porque todos nós corremos risco de ser vítima dessa violência. E em relação a essa questão do mutirão carcerário, o cidadão leigo muitas vezes pensa que pode ser resolvida com uma mera canetada de juiz, mas é uma questão do executivo. A nossa parte, ficou constatado, o CNJ, os juízes auxiliares que estiveram aqui fazendo o levantamento, a nossa parte, a parte do judiciário, essa tem sido cumprida razoavelmente. O que precisa é que o executivo construa presídio para que coloque esse pessoal. Porque não tem, está tudo congestionado, está tudo com excesso de presos. Então, precisa resolver a situação. O que não pode é deixar de jogar na rua esse povo, que eles vão cometer novos crimes. Então, essa que é a grande preocupação. A solução está na construção de presídios. Isso precisa ser feito urgentemente. E o Tribunal de Justiça está com um novo desembargador também recebendo o doutor Ibanez. O doutor Ibanez é um juiz de elite, realmente ele era da vara da Fazenda Pública, muito conceituado, muito preparado. Foi uma grande aquisição para nós que compomos o Tribunal de Justiça. Presidente, o TJTV agradece a presença do senhor hoje aqui com a gente no programa. Muito obrigada. Prazer é todo meu. E a gente vai ficando por aqui, mas você sabe que você acompanha outras notícias do Poder Judiciário do Rio Grande do Norte pela internet. Obrigada pela companhia e até o programa que vem.